Boa tarde, pessoal do sétimo ano do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Vamos dar continuidade, né, ao assunto que começamos, né, na outra aula. Na outra aula a gente falou sobre as teorias, né, dos primeiros habitantes da América. Claro, depois os povos, né, do Brasil, ou seja, a gente pode dizer que era a pré-história brasileira, né, alguns povos, né, a cultura umbu, tá? É, os povos sambaquis, né, e os povos tupis, tá certo? Então a gente falou sobre esses povos e sobre as teorias, né, dos primeiros habitantes da América, ou seja, como é que esses habitantes, essas pessoas, né, podemos dizer assim, vieram dos outros continentes, né, da Europa, da Ásia, da África, para a América, tá certo? Então, e hoje vamos ver aí os diferentes povos e os diferentes costumes. Ou seja, a gente vai ver aí alguns povos, né, a ligação que eles têm com algumas línguas faladas no Brasil, tá certo? Vamos ver aí essas características, certo? Então, em 1500, os indígenas eram 5 milhões, né, para termos aí uma ideia. Depois, né, desse contato com os portugueses até hoje, então chega aí a um número aproximadamente de 800 mil. Então, as formas que tiveram aí dessa diminuição indígena, dessa dizimação, podemos dizer assim, são variadas. São doenças, guerras, tá? Conflitos, abortos, né? Muitas mulheres indígenas acabavam abortando seus filhos porque não queriam que elas fossem escravizadas pelos europeus, pelos portugueses. Tá? Então eles abortavam, eles se suicidavam, tá certo? E, claro, a perda de identidade também, né? A imposição da cultura europeia, a imposição aí da religião católica, da catequização forçadamente desses indígenas. Então tudo isso vai fazendo com que os indígenas acabassem, né, sendo tivesse essa diminuição em sua população, tá bom? Porém, não é que eles sejam hoje tem assim um número menor que a sua cultura ela seja uniforme, tá? Ela não é igual. Então, a cultura indígena ela sempre foi muito diversa, desde a organização social. Então, tem um grupo indígena que se organiza daquela forma, tá? Tem outro que já é diferente, tá bom? Então, tem uma língua diferente, tem uma organização social diferente. Por exemplo, tem tribos indígenas que são monogâmicas, ou seja, essas casam-se, né, ou formam famílias apenas com uma mulher. Outras já são poligâmicas, né? Ou seja, grandes guerreiros podem casar-se com várias mulheres, tá certo? Então eles podem formar várias famílias, tá bom? Então se diferenciam nos grupos linguísticos, né? Eles falam línguas diferentes, tá bom? E se sustentam, né? Tem muitas formas de sustentação. Alguns pescam, caçam, outros, além da pesca e da caça, cultivam, né, o milho, a batata, a mandioca ou muitas outras frutas, como vocês veem aí na imagem, tá bom? Existiam tribos nômades, seminômades e sedentárias, e até hoje ainda existem, né, mais seminômades e sedentárias, tá bom? Ou seja, eles tanto praticam a agricultura como também praticam aí a pesca e a caça. Então, são culturas diversas, tá bom? São diferentes, não podemos dizer aí que os indígenas são iguais. Aí eu relembro aí de uma coisa que a gente já estudou na outra aula, a questão, né, do termo do conceito indígena, tá? E aí o que podemos dizer sobre isso, comparando com o que eu estou dizendo na aula de hoje? Quando os europeus chegaram, né, tanto Cristóvão Colombo e posteriormente o Pedro Álvares Cabral, eles denominavam os indígenas como uma população que fosse única, né? Eles
Eles falavam, né, os indígenas faziam tal coisa, né, os indígenas praticam, por exemplo, canibalismo ou a antropofagia, que depois eu explico para vocês. É como se fossem todos os indígenas fizessem isso, ou que fosse da mesma forma, ou os indígenas são nômades. Não era assim, tá? Então os europeus tinham essa visão, tá? Algumas tribos ou grupos indígenas guerreavam mais que outras, eles não as diferenciavam, tá? E a gente sabe hoje que elas são diferentes, até hoje são diferentes, apesar de termos esse conceito, né, se perdura até hoje, tá? O conceito de indígena. Tá? Até hoje chamamos aí os nativos, né, essa população de indígenas, porque ficou com esse nome, tá bom? Mas eles são diferentes, tá? Eles têm aí suas diferenças, tá bom? E aí algumas características, tá? Não existia, eu coloquei não existia, mas não existe até hoje o acúmulo, tá? Principalmente naquela época, de excedentes entre os indígenas. Então eles plantavam ali, eles produziam apenas para a sua subsistência, tá? Então eles não. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no trato com a natureza. Aí eles não degradavam tanto a natureza, eles não faziam grandes plantações, tá certo? Eles não derrubavam tanto as matas, né? Então eles têm esse modo de viver, eles não acumulavam esses excedentes, claro, que a gente pode citar. Você pode me perguntar, professor, mas aí eles é, não já tinham o domínio da cerâmica, né, dos vasos de cerâmica? Sim, tinham. E eles guardavam também esses alimentos. Tá? Mas isso não quer dizer que eles acumulavam, né, de forma, ou seja, de forma intensa, né? Não tinha tanta acumulação, tá certo? Era mais para a subsistência mesmo, tá bom? Não existia propriedade privada, tá? Ou seja, aquele terreno ali era de todos, né? O terreno, as grandes malocas, né? As grandes ocas. Porém, podemos colocar aí, por exemplo, tinha tribos que cada família, no caso, tinha a sua oca, tá bom? Vamos dizer, a sua oca casa, né? Tinha a sua palhoça ali. Porém, eu tinha algumas tribos que tinham grandes malocas, no qual todos habitavam naquele mesmo local. Ou seja, já temos aí uma diferença, certo? Então, tinha tribos que cada um tinha a sua oca, né? Cada um tinha a sua casa, tinha outros grupos indígenas que tinham grandes malocas que abrigavam ali centenas de indígenas. Então, ali eram de todos, tá bom? Tudo ali pertencia, tinha divisões de tarefas, tinha divisão de alimentos, tá certo? Tinha tudo isso aí. A questão das ocas que agrupavam famílias e das malocas, que eram, né, grandes ocas que agrupavam centenas, quer dizer que, se formos citar a questão da propriedade privada, né, de ter um dono naquilo ali, né, é a questão só da oca familiar, não quer dizer que é igual hoje, né, que temos a nossa casa e a nossa casa né, e é desse jeito, não é. Era a diferença, essa ideia de propriedade privada, certo? Eles gostavam, né, eles tinham uma preferência de habitar os lugares perto dos rios, tá bom? Eram os preferidos dos indígenas, porque ali eles pescavam, eles tinham água para se banhar, para cozinhar, para tomar banho, para se lavar e tudo mais, tá bom? Então, eram os preferidos, até para a caça, né? Eles tinham ali os animais que iriam beber nos rios, certo? Depois que se sedentarizavam, os grupos indígenas se tornavam maiores. Claro, se alimentavam melhor, tá? E ali eles iam formando mais e mais indígenas e aumentando a população, porque eles estavam se alimentando melhor, tá bom? Estavam vivendo melhor, viviam mais tempo, né, com a sedentarização, tá
certo? E aí alguns troncos e famílias linguísticas, tá? Temos dois troncos linguísticos, que seria o tronco tupi e o tronco macro-G. E existe também algumas línguas isoladas, tá bom? Então os troncos linguísticos vão dar origem às famílias linguísticas e também às línguas isoladas, tá bom? E essas famílias linguísticas vão aí se subdividir-se em várias outras, tá bom? Estima-se aí que o tronco tupi e o tronco macro-G, ele tem aí mais de 1.200 línguas, né, faladas no Brasil, certo? Deixa eu explicar melhor. Olha só, o tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem, ou seja, esses troncos linguísticos têm origem no Brasil, certo? Ou seja, o tronco tupi e o tronco macro-G. Eles se originaram no Brasil a partir de uma língua bem antiga. Porém, quando eles é, dão origem às famílias linguísticas, ou seja, os troncos linguísticos, eles não se assemelham, tá certo? Já as famílias linguísticas, que se originaram dos troncos linguísticos, eles têm aí suas semelhanças, certo? Então, o tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Uma língua mais antiga, é aquilo que eu estava falando para vocês, que não é mais falada. Como essa língua de origem existiu há milhares de anos, as semelhanças entre as línguas que vieram dela são muito difíceis de serem percebidas. Ou seja, o macro-G e o tupi, eles se originaram de uma língua muito antiga que não é mais falada. Tá? Por isso que as suas semelhanças não são perceptíveis. Tá bom? Já uma família linguística é um conjunto de línguas que também possuem uma origem comum, mas que apresentam mais semelhanças entre si. Ou seja, as famílias linguísticas do tronco tupi. Então, tem o tupi-guarani, tem muitas outras, né, que aí vão ter semelhanças, certo? Então, aí tem muitas semelhanças. Da mesma forma do macro-G, tá bom? As línguas que tem dessa família linguística, elas vão ter semelhanças, tá bom? No Brasil existem dois troncos, o macro-G com 9 famílias e o tupi com 10 famílias. Aí dentro dessas famílias existem inúmeras línguas, tá certo? Há também 20 famílias que por quase não apresentarem semelhanças não podem ser agrupadas em tronco linguístico. No caso aí são as línguas isoladas, no caso aí, exemplo, ticuna. É uma língua isolada que ela não tem semelhança com nenhuma família linguística ou tronco linguístico, tá certo? Por isso que é uma língua isolada, tá bom? E aí o tronco tupi, olha aí inúmeras línguas, o tupi-guarani, o ariquém, a aueti, juruna, maué, mondré, né, puroborá, ramarama, tá? Então são tupari, né, são vários as línguas aí do tronco tupi e das famílias da família linguística do tronco tupi. O macro-G, né, o bororó, krenak, guató, G, carajá, tá bom? Tem várias, né, as línguas aí, certo? Veja abaixo alguns exemplos de como são escritas palavras como pedra, fogo, jacaré, pássaro e onça nas línguas de família tupi-guarani. Então aí para termos a ideia da diferença dessas línguas, mesmo elas sendo do tronco linguístico do tupi, né, sendo familiarizadas, né, mas temos aí algumas diferenças, tá certo? Então, por exemplo, pedra, né, Itá, e aí já muda, né? Itã, Itá, já vai tendo uma diferença, tá certo? Da mesma forma, fogo, jacaré, pássaro e onça, elas vão aí tendo suas diferenças, né, a partir da língua de cada família, né, linguística aí, tá? Porém, tem a sua origem no tronco tupi, né? Tem as semelhanças, mas porém tem suas diferenças, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida é só falar, tá certo? Ou anotem e depois vocês tiram aí suas dúvidas, tá certo? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.